estamos aqui para a primeira aula da introdução à filosofia e teologia do nosso curso do IBBC, aqui no Capão Raso. E como introdução para este estudo, a gente vem trazer aqui em destaque o que nós vamos estudar. E, por exemplo, é de praxe já, o estudante de teologia falar, mas para que eu preciso da filosofia? Por que eu devo estudar filosofia? E qual será a utilidade da filosofia para o pensamento teológico e para a pregação da palavra? Por exemplo, aqueles que fazem parte do ministério pastoral, E o nosso estudo vai mostrar que a filosofia nos ajuda a fazer uma reflexão pastoral ou até mesmo para uma reflexão no estudo da teologia, até mesmo para uma produção de um pensamento bem estruturado, um pensamento bem organizado e bem objetivo. Ele ajudará também na compreensão teológica, pois a maioria das questões teológicas elas nascem de problemas e questionamentos filosóficos. Por exemplo, o problema da origem do mal, que é respondido com a doutrina do pecado. O problema do mal aparece na filosofia, e é respondido na formação então da doutrina do pecado. O conceito do determinismo, por exemplo, na filosofia é respondido também na teologia como a doutrina dos decretos de Deus. E o calvinismo, tão conhecido no meio dos teólogos aí, pelo menos pelo nome, calvinismo, vem de uma visão filosófica determinística. Então nós precisamos da filosofia, assim como nós vemos principalmente em Paulo, presente grande parte da filosofia. Nós vemos conteúdo filosófico em Paulo, nós vemos conteúdo filosófico em João, nós vemos conteúdo filosófico em Jesus. Em todos eles nós vemos a filosofia, tanto da época, é claro, aquilo que envolvia o pensamento da época, trazendo então para o entendimento aquilo que nós temos em nossas doutrinas e em nossa teologia contemporânea. Amém? Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a entender todas essas coisas e nós possamos colocar em prática depois o pensamento racional, o pensamento reflexivo, a respeito das coisas importantes que a palavra do Senhor traz para a gente. Vamos lá? O Senhor nos ajudará em nome de Jesus. Dentro dessa matéria então de filosofia, nós vamos começar falando sobre uma atitude filosófica, a atitude filosófica de um estudante. É preciso nós entendermos que a nossa vida ela é composta de crenças, E coisa que por vezes nós não fazemos é nos perguntar por que dessas crenças, ou responder às outras pessoas por que cremos nessas coisas. Como a palavra do Senhor mesmo nos orienta a estarmos sempre prontos a responder a respeito do motivo da nossa fé. Então a filosofia é uma ferramenta de reflexão, para nós termos uma garantia, de que nossas crenças estão realmente certas e de repente que a crença das outras pessoas estão erradas. Como vamos argumentar? É tendo essa atitude filosófica. Essa atitude filosófica ela acontece quando uma pessoa não aceita como óbvia e evidente as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos e todos os fatos existentes no cotidiano. Todos esses fatos, eles precisam passar por um processo de investigação. Isso
então é uma atitude filosófica. Tá? E nós também vamos falar a respeito do objetivo de estudo da filosofia, né? O objetivo não, o objeto de estudo da filosofia. Entre os antigos gregos, a filosofia era uma ciência universal, né? Abarcava todas as ciências, né? A matemática, as artes, né? A política, as ciências teóricas, as ciências físicas, todas elas eram abarcadas pela filosofia. Porém, na Idade Média, isso se desfez, né? Houve uma separação evidente, né? Colocando a ciência apenas com as coisas materiais, né? E a filosofia se atendo então à questão do pensamento, à questão daquilo que além da realidade natural e da física, né? Ela ultrapassando dimensões de caráter imaterial até mesmo. Né? A filosofia trata de questões imateriais como sentimentos, raciocínio, o pensamento, as questões de valores, as questões éticas ou ainda até mesmo as questões de juízo. Já a teologia, ela trata de questões de fé, né? É necessário nós explicarmos até mesmo por que cremos em Deus e por que cremos que a palavra de Deus é a Bíblia, né? Filosoficamente, nós temos alguns argumentos, né, para responder essas perguntas. Se nós pensarmos e tivermos essa atitude filosófica, teremos argumentos melhores para colocar na nossa explanação da palavra e até mesmo quando formos questionar até mesmo a nossa própria fé e ensinar os outros a crerem, né, e até mesmo a conhecerem aquilo que nós cremos. Certo? Na sequência, responderemos, talvez, né, o que é, afinal, filosofia. Então, o que é, afinal, filosofia? Nossa apostila traz uma frase aqui. A filosofia é um instrumento de apoio à tarefa da reflexão, onde, por meios de regras para o correto pensamento, procuramos alcançar novos conhecimentos válidos. Nós podemos dizer que a filosofia é uma tarefa intelectual. Podemos também dizer que ela permite que sejam estabelecidos novos conhecimentos de uma forma ordenada e lógica. Como explicar as nossas crenças, como explicar os conceitos que nós temos dentro das igrejas, dentro dos estudos teológicos, como explicar de uma forma ordenada e lógica. Através da filosofia nós temos, digamos assim, uma ferramenta de capacitação para que a gente tenha essa possibilidade de argumentação, para que nós sejamos mais eficientes no processo de argumentação, e de convencimento a outras pessoas para que elas partilhem das nossas ideias. Por meio do conhecimento filosófico, a reflexão teológica se torna mais dinâmica, se torna algo mais prático, através do pensamento, através de nós pensarmos, por exemplo, na atualidade, aquilo que nós estamos precisando hoje, como a teologia ela responde às questões hoje, através da filosofia nós temos essa ferramenta, de reflexão. A filosofia tem a sua origem, a origem da palavra, na palavra grega formada por philos, que é amigo, e sofia, que é sabedoria. Então, amigo da sabedoria. Então, todo filósofo procura a sabedoria, procura a verdade. E quando nós tratamos, então, com a verdade divina, nada melhor do que nós utilizarmos uma ciência, nós
utilizarmos uma ferramenta de reflexão, né, que busque essa verdade, que busque essa sabedoria, né? Mas se nós formos perguntar, né, o que é filosofia para filósofos, né, a nossa apostila traz a seguinte questão: se perguntarmos a 10 filósofos o que é a filosofia, ouso dizer que 3 ficarão em silêncio, 3 darão respostas pela tangente, e as respostas dos outros 4 vão ser desencontradas, que só mesmo outro filósofo para entender que o silêncio de uns e as respostas dos outros são todas abordagens possíveis à questão proposta, né? Eu entendo também a filosofia como uma ferramenta para que nós possamos pensar nas questões da vida, nas questões do conhecimento, nas questões da sabedoria, nas questões divinas, né? Nos problemas de moral que nós temos. Então nós precisamos pensar nas coisas, e a filosofia é uma boa ferramenta para isso, né? E parece por muitas vezes ser muito confuso, parece ser muito complicado, mas para entender a filosofia é preciso estar dentro dela, né? Estar participando, estar realmente filosofando, né? Não viajando na maionese, né? Mas realmente filosofando, buscando respostas, questionando através de perguntas, até mesmo perguntas para o texto bíblico, para os teólogos que nós temos os materiais, né? Esse questionamento é filosofia, né? Essa busca da verdade é filosofia, né? Então que nós possamos aí buscar realmente a verdade, tá? O próximo tema, né, é a filosofia sendo diferente da ciência e da matemática. Vamos para essa que é a última parte dessa aula, né, que é a filosofia é diferente da ciência e da matemática. Ela se apoia na reflexão e se faz pela simples indagação e arguição, ensaiando ideias e imaginando possíveis argumentos contra elas, perguntando-nos até que ponto nossos conceitos de fato funcionam, né? Através da filosofia, né? Através da indagação, do questionamento, né? Nós temos a possibilidade aí então de ver se realmente os conceitos teológicos que nós temos e que afirmamos com unhas e dentes, né, se realmente eles funcionam na prática, né? É o questionamento para comprovação realmente da fé, né? A principal ocupação da filosofia, né, é questionar e entender ideias muito comuns que todos nós sempre usamos, né? E na filosofia é investigado a coisa em si, né? Até mesmo Agostinho ele dedica bastante tempo no livro Livre-Arbítrio de Agostinho, né? Ele dedica bastante tempo até mesmo questionando a coisa em si, né? Até mesmo quando está questionando a existência de Deus, ou a existência do pecado, ou a existência do mal, né? Ele trata filosoficamente dessa forma, investigando a coisa em si, né? E isso é para aprofundar um pouco mais a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos, né? Para nós vermos realmente o que somos, né? E como funcionamos. Por exemplo, o que dizem sobre Deus é diferente daquilo que realmente Deus é, né? Então nós precisamos questionar em si, né? A coisa em si, Deus em si,
a palavra em si, o pecado em si, né? Como que age essas coisas realmente nelas mesmas, independente de algum conceito formado, né, que foi ensinado, né? Como que funciona isso na nossa compreensão. Ainda temos o último tema, que é os 9 problemas que serão investigados na filosofia. Eu vou gravar ainda mais um videozinho para juntar a esse, né, com esse, os 9 problemas que serão investigados na filosofia. Para que não trave o vídeo aí e a gente tenha a possibilidade de estudar todo ele. Certo? Valeu! Vamos então falar dos 9 problemas que serão investigados na filosofia, pelo menos investigados, né, de uma forma preliminar aqui, bastante resumida, né? Na nossa apostila são 9 problemas que serão investigados. O conhecimento do mundo além da nossa mente. O conhecimento de outras mentes além da nossa. A relação entre mente e cérebro. Como a linguagem é possível? Se temos ou não o livre-arbítrio? O fundamento da moral? Que desigualdades são injustas? A natureza da morte e o significado da vida. Todos assuntos que são tratados filosoficamente, né? Porém, há muitas outras questões na filosofia, né? Aqui é apenas uma seleção que a nossa apostila traz para a gente, né, pensar um pouquinho a respeito disso. Mas o objetivo aqui não é fornecer respostas, mas apresentar os problemas de maneira bastante preliminar e resumida. Tá? Assim nós terminamos aí a primeira lição da nossa matéria de introdução à filosofia e teologia, né? E na sequência nós vamos passando os demais vídeos para que os irmãos possam estar estudando aí na casa de vocês, tá bom? Deus os abençoe, em nome de Jesus.